Ela teve o melhor orgasmo da vida com você e nunca mais te procurou. Isso aconteceu porque você conquistou apenas o corpo dela. Mas existe algo que desperta uma fome muito mais profunda nas mulheres. Algo que as deixa viciadas de uma forma que o sexo jamais conseguirá. A ciência já provou. Existe uma substância química no cérebro feminino que é liberada durante momentos de conexão emocional profunda. É a mesma que uma mãe sente ao segurar o filho recém-nascido. É mais poderosa que a dopamina do prazer físico. É mais viciante que qualquer experiência sexual. E 97% dos homens não fazem a menor ideia de como ativá-la. Enquanto você se preocupa em ser bom de cama, outros homens, talvez menos atraentes, com menos dinheiro, sem o físico perfeito, estão tocando uma parte dela que você nem sabia que existia. Estão criando uma necessidade emocional tão intensa que ela os procura mesmo quando deveria estar dormindo. O resultado? Você pode ser incrível fisicamente, mas será apenas uma lembrança. Eles podem ser comuns em tudo, mas serão inesquecíveis. A diferença está numa palavra que a maioria dos homens confunde com fraqueza: vulnerabilidade. Mas não a sua vulnerabilidade, a capacidade de despertar a dela de forma segura. Hoje vou te mostrar como ativar essa química cerebral usando 3 gatilhos que a ciência já mapeou completamente. O que vou te revelar vai contra tudo o que você aprendeu sobre atração. Você cresceu acreditando que ser forte significava não demonstrar emoções, que conexão emocional era coisa de mulher, que o homem deveria ser uma rocha impassível que resolve tudo sozinho. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Enquanto você tentava ser essa versão engessada de masculinidade, mulheres ao redor do mundo estavam se apaixonando perdidamente por homens que sabiam tocar o coração delas. Não estou falando de homens sensíveis demais. Não estou falando de caras que choram vendo comercial de margarina. Estou falando de homens que descobriram o segredo mais bem guardado da atração feminina. Elas não querem alguém que as impressione, querem alguém que as entenda. A neurociência já mapeou isso completamente. Quando uma mulher se sente verdadeiramente vista e compreendida, o cérebro dela libera a ocitocina, o hormônio do vínculo. É a mesma substância que cria a ligação entre mãe e filho. É viciante, é irreversível. E quando isso acontece, ela não consegue mais te tirar da cabeça. Mesmo quando está com outros homens, uma parte dela sempre volta para você. O problema é que a maioria dos homens trata isso como se fosse fraqueza, como se conectar emocionalmente fosse perder o controle. Mas existe algo ainda mais devastador sobre essa ignorância masculina. Quando Marcelo descobriu o poder da ocitocina, Marcelo tinha 37 anos quando conheceu Amanda numa festa de formatura. Ele era engenheiro, bem-sucedido, dirigia um carro importado e tinha o físico de quem frequentava a academia religiosamente há 10 anos. Amanda tinha 29, era advogada e estava recém-saída de um relacionamento de 5 anos. Na primeira conversa, Marcelo fez tudo certo segundo o manual masculino tradicional. Falou sobre conquistas profissionais, mencionou casualmente a viagem que faria para a Europa, demonstrou conhecimento sobre vinhos caros. Amanda sorria, parecia interessada. Foram para o apartamento dele naquela mesma noite. A conexão física foi intensa. Ela chegou ao orgasmo 3 vezes. Ele teve certeza de que havia causado uma impressão inesquecível. Mas na manhã seguinte, algo estranho aconteceu. Ela se vestiu rapidamente, disse que tinha compromissos e saiu. Prometeu ligar, mas nunca ligou. 3 meses depois, Marcelo a encontrou num café. Ela estava com outro homem, alguém visivelmente comum, sem o porte físico dele, usando roupas simples. Mas havia algo no jeito como ela olhava para o cara que Marcelo jamais tinha visto em seus próprios relacionamentos. Uma intimidade silenciosa, uma conexão que parecia fluir naturalmente entre eles. Quando o homem saiu para atender uma ligação, Marcelo se aproximou. "Amanda, que surpresa te ver aqui." "Oi, Marcelo." Ela respondeu, mas algo havia mudado no tom dela. Menos efusiva, mais educada. "E aí, como estão as coisas?" Foi então que ela disse algo que o atingiu como um soco no estômago. "Estou bem. Finalmente encontrei alguém que me entende de verdade. O erro que mantém você sendo apenas mais um." O que Marcelo não percebeu naquela noite é que ele tinha tratado Amanda como um troféu a ser conquistado, não como uma pessoa a ser conhecida. Durante toda a conversa na festa,
Ele havia performado. Cada história sobre sucesso profissional, cada comentário sobre a viagem à Europa, cada demonstração de conhecimento sobre vinhos, tudo isso era uma tentativa de impressionar, não de conectar. Amanda percebeu isso instantaneamente. Para ela, Marcelo era apenas mais um homem tentando provar seu valor em vez de descobrir o dela. O cara comum no café fazia exatamente o oposto. Nas 3 semanas que eles se conheciam, ele havia perguntado sobre os medos dela, sobre os sonhos que ela não contava para ninguém, sobre a relação complicada com a mãe. Ele lembrava que ela sempre pedia açúcar extra no café e que ficava ansiosa antes de reuniões importantes. Não porque estava tentando conquistá-la, mas porque genuinamente queria entendê-la. Essa é a diferença devastadora que a maioria dos homens não consegue ver. Quando você tenta impressionar uma mulher, está comunicando insegurança. Está dizendo que precisa de aprovação dela para se sentir valioso. Mas quando você demonstra curiosidade genuína sobre quem ela é, quando faz perguntas que tocam no núcleo da personalidade dela, quando lembra detalhes que ela nem percebeu que havia compartilhado, você está ativando algo muito mais poderoso. Você está fazendo ela se sentir vista. E mulheres são viciadas em se sentirem vistas. O erro de Marcelo foi acreditar que sexo incrível criaria conexão emocional. Mas é exatamente o contrário. Conexão emocional é que torna o sexo verdadeiramente memorável. E quando isso acontece, você se torna o padrão pelo qual ela vai medir todos os outros homens. O momento em que ela decide se você é especial ou descartável. 6 meses depois do encontro no café, Marcelo decidiu fazer um experimento. Ele havia refletido profundamente sobre o que Amanda tinha dito. Finalmente encontrei alguém que me entende de verdade. Quando conheceu Carla numa conferência sobre sustentabilidade, ele mudou completamente a abordagem. Em vez de falar sobre seus projetos milionários, perguntou: "O que te fez escolher trabalhar com o meio ambiente? Tem alguma história pessoal por trás?" Os olhos dela brilharam. Ela contou sobre o avô que a levava para pescar quando criança, sobre como presenciou a poluição devastar o rio onde brincavam juntos. Em vez de tentar impressioná-la com conhecimento técnico, ele disse: "Deve ser difícil carregar essa responsabilidade, saber que cada projeto pode fazer diferença para outras crianças que ainda vão nascer." Carla parou de falar por alguns segundos. Depois sussurrou: "Nossa, ninguém nunca pensou nisso dessa forma." Ali aconteceu algo que Marcelo jamais havia experimentado. Ele viu o momento exato em que ela baixou as defesas. Viu quando a máscara social dela caiu e apareceu a mulher real por baixo. 2 semanas depois, durante um jantar simples no apartamento dele, ela fez algo que Amanda jamais havia feito. Abriu o coração completamente. "Sabe o que mais me atrai em você?" ela disse, encostando a cabeça no ombro dele. "É que você me faz sentir que posso ser eu mesma, sem filtros, sem medo de ser julgada." Naquele momento, Marcelo entendeu a diferença entre conquistar o corpo e tocar a alma. Entendeu por que Amanda havia escolhido o cara comum. Entendeu o poder devastador da vulnerabilidade segura. Carla não estava apenas fisicamente atraída por ele, ela estava emocionalmente viciada. A diferença entre homens que ficam na memória e homens que marcam a alma. O que Marcelo descobriu naqueles 6 meses mudou completamente sua forma de se relacionar. Ele percebeu que havia passado anos tentando ser o homem mais impressionante da sala, quando deveria ter focado em ser o mais presente. A verdade que a ciência já comprovou é simples. Mulheres não se apaixonam por performances. Elas se conectam com presença autêntica. Quando você para de tentar provar seu valor e começa a descobrir o dela, algo mágico acontece. O cérebro dela libera ocitocina, o hormônio do vínculo. É a mesma substância que cria a ligação entre mãe e filho. É mais viciante que qualquer prazer físico. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você tenta conquistá-la, mais irresistível você se torna. Não é sobre ser emotivo demais, é sobre ser emocionalmente inteligente. Não é sobre chorar no ombro dela, é sobre criar um espaço seguro onde ela pode chorar sem julgamento. A próxima vez que estiver com uma mulher, lembre-se, ela não precisa de mais um homem tentando impressioná-la. O mundo já está cheio deles. Ela precisa de alguém que a faça sentir-se verdadeiramente vista. Faça perguntas que toquem a alma dela. Escute não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas.
Crie memórias que só vocês dois entendem. E, acima de tudo, seja corajoso o suficiente para mostrar que você também é humano. O verdadeiro estoico não teme a vulnerabilidade. Ele a usa como ponte para conexões mais profundas. Porque sabe que o homem que toca o coração de uma mulher jamais sai completamente da vida dela.